Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de resíduos de construção civil, que são os chamados RCC. O nosso grupo é composto por Adeísa, Gabriel Putin, por mim, Gabriele, por Maísa Mariane e por Rafael Capucho. Bom, alguns pontos que serão abordados hoje serão o conceito de RCC, o que é o órgão chamado CONAMA, quais são os principais aspectos da Resolução 307 que o CONAMA elaborou, quais são as características e a classificação dos resíduos conforme o CONAMA, o que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, que é o chamado PGRCC, Vamos comentar também para que ele serve, quem deve elaborá-lo. Vamos falar também sobre as principais fontes geradoras de resíduos, os impactos ambientais que esses resíduos geram, e, por fim, vamos abordar o contexto aí de reutilização e reciclagem dentro desse cenário de gestão, desses resíduos. Bom, para iniciar, é importante a gente destacar que o ramo da construção civil, ele está em constante inovação, está em grande crescimento. A cada dia ele cresce mais. E não se pode negar também que grande parte dos resíduos sólidos gerados pelas cidades, são resíduos de construção civil. Então, conciliar esse crescimento do setor da construção civil com o desenvolvimento sustentável tem sido um grande desafio, Isso merece um olhar mais crítico para que a qualidade ambiental seja priorizada. Conceituando resíduos da construção civil, RCC, são materiais utilizados em obras e geralmente descartados, pois são considerados sem a menor utilização no canteiro de obras. Estes resíduos vêm provenientes na própria obra, pelos métodos aplicados para na execução ou pelos tipos de demolição, tais como demolição mecânica, demolição através do uso de explosivos e demolição manual. A demolição mecânica tem o uso de equipamentos e ferramentas mecânicas para realizar a destruição ou eliminação de algum elemento da edificação, como também a demolição através de explosivos, onde são utilizados para eliminar principais elementos de apoio da edificação, e já a implosão é para a área urbana, com construções de grandes estruturas, tais como arranha-céus ou pontes, e, por fim, a demolição manual é recomendada, para demolição com mais cautela e com o objetivo de reaproveitar algum material, dessa maneira considerada como demolição sustentável. Bom, nós vamos falar agora sobre o que é o CONAMA. Bom, a sigla CONAMA quer dizer Conselho Nacional do Meio Ambiente. É um órgão semelhante ao IBAMA, Ele existe para assessorar o governo nas questões ambientais, Para controlar a questão de exploração e preservação do meio ambiente. E dentro das possibilidades desse órgão, ele vai criar algumas normas, determinar alguns padrões que são compatíveis com o meio ambiente ecológico, equilibrado, e que é compatível também com a saúde da vida humana. A Resolução 307, ela foi lançada em 2002 e ela estabelece alguns critérios, para que seja feita a gestão dos resíduos da construção civil. E alguns pontos, algumas questões que ela leva em conta são: primeiro, ela leva em conta que há uma grande necessidade de se reduzir os impactos gerados pelos resíduos. Depois, a disposição de resíduos dos resíduos de construção civil em locais inadequados, consequentemente, favorece a degradação ambiental. Depois, os resíduos de construção civil, como eu já disse anteriormente, eles representam um grande percentual dos resíduos sólidos produzidos em áreas urbanas. Então, isso não é algo mínimo, é algo muito relevante. Depois, os geradores de resíduos de construção civil, como nós vamos falar adiante, eles devem ser totais responsáveis pelos resíduos que as suas atividades gerarem. Depois, existe uma grande viabilidade técnica e econômica na reciclagem de RCC. Então, tanto para você que tem uma obra e que faz os seus resíduos virarem novos produtos, quanto para você que adquire produtos provenientes de reciclagem, vai ter uma grande viabilidade para você, tanto técnica quanto econômica, E por último aí, um último aspecto é que a gestão integrada de RCC claramente promoverá, deve promover benefícios de ordem social, econômica e ambiental. Bom,
A Resolução 307 define alguns elementos que compõem o processo produtivo, né? São alguns conceitos que nós vamos definir agora. Geradores são as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, né? Pessoas mesmo, ou empresas, por exemplo, que são responsáveis pela geração de resíduos, né, em algum empreendimento. Transportadores são as pessoas que transportam o resíduo do local onde foi gerado até a área de destinação. O gerenciamento de resíduos é todo esse processo de reciclagem, de reutilização, né? Todo esse processo de gestão de resíduos. A área de destinação de resíduos é o local, né, destinado ao beneficiamento dele. O aterro de resíduos da construção civil é o local onde são empregadas algumas técnicas para fazer com que o material de classe A, como nós vamos falar nas classificações a seguir, para fazer com que esse material seja reservado, segregado, né, para uso futuro. O agregado reciclado é um material granular que é proveniente do beneficiamento de NCC e que apresenta características técnicas que fazem com que ele seja aprovado para uso em diversas áreas da construção civil. A reutilização é um processo de reaplicação de um resíduo, porém sem a transformação dele, ao contrário da reciclagem, que também é um processo de reaplicar um resíduo, porém com transformação, que é o que a gente chama de beneficiamento. E o beneficiamento é o ato justamente de submeter um resíduo a operações ou processos que visem dotá-los de condições que permitam que eles sejam utilizados como matéria-prima ou como produto. Bom, por fim, alguns últimos aspectos aí são que essa resolução, a resolução 307, ela instrui como que deve ser feita a classificação dos resíduos, conforme a gente vai ver adiante. Ela diz que os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos, mas em vista do grande crescimento do setor, isso não é possível. Então, secundariamente, deve-se reduzir, né, ao máximo a geração de resíduos, reutilizar, reciclar e fazer a destinação correta. E por fim, as diretrizes técnicas e os procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores devem ser compatíveis, né, com os critérios técnicos de limpeza do sistema de limpeza urbana local. Ou seja, esse sistema de limpeza deve ser tomado como base para que sejam elaborados as propostas, né, do exercício das responsabilidades dos pequenos geradores de resíduos de construção civil. Características e classificação da CONAMA. Como todo e qualquer material, tem uma classificação de acordo com sua origem. Desse modo, a CONAMA estabelece a divisão dos resíduos em classe A, classe B, classe C, classe D. Sob a classificação da Resolução 307 de 2002 da CONAMA, dessa forma, as sobras de materiais da classe A são resíduos das construções civis que podem ser aproveitados na própria obra ou mesmo destinados à unidade de reciclagem de materiais ou aterro de materiais de construção. Dessa forma, podem ser enviados para reciclagem ou reaproveitamento posteriormente em outra obra. Exemplo desses materiais pertencentes à classe A são de construção, demolição, reformas e reparo de pavimentação ou de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem, de construção, demolição, reformas e reparos de edificações, componentes cerâmicos como tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto, de processo de fabricação ou de demolição de peças pré-moldadas em concreto, como blocos, tubos, meios, fios, etc., produzidos no próprio canteiro de obras. Já os materiais da classe B são materiais que deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. Também podem ser considerados como não perigosos, pois não causam dano à saúde dos profissionais que estão manuseando este material. Contudo, trazem uma enorme discussão sobre os impactos ambientais desses materiais. Vale ressaltar que será dito mais adiante. Exemplos desse tipo são os plásticos, papel, papelão, vidros, metais, madeiras e gesso. Além desses dois tipos, temos a classe C, que engloba os resíduos que não possuem nenhuma tecnologia que possibilite a sua reciclagem. Diante disso, eles devem ser armazenados
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas NBR 15.116 e 15.113. Com a possibilidade de aproveitamento, deve ter uso consciente desses materiais na obra, visando não desperdício de material. Então, os materiais não pertencentes a esse grupo são os que não estão categorizados nem na classe C e nem na classe D. Esses materiais devem ser separados de resíduos e de outras classes e enviados para aterro que estejam preparados para o seu recolhimento. Por último, a classe D, na qual estão materiais considerados perigosos e danosos à saúde humana por tintas, exemplos. Também temos o solvente, óleos e outros, como aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos, de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto e outros produtos nocivos à saúde. O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRCC, é um documento técnico que identifica a quantidade de geração de cada tipo de resíduos proveniente de construções, reformas, reparos, demolições de obras civis e da preparação e escavação de terrenos. O PGRCC indica a destinação conforme a classificação de resíduos definida pela resolução do CONAMA número 307 de 2002 e alterações. A segregação dos resíduos na construção civil deve ser feita na própria obra sob responsabilidade do gerador, que deve garantir o adequado manejo nas etapas de geração, acondicionamento, transporte, transbordo, tratamento, reciclagem, destinação e disposição final. O PGRCC tem como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados de resíduos comumente chamados de entulho de obras. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Resolução nº 307 do CONAMA estabelece a elaboração e a implantação pelos geradores do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRCC. Esse plano serão elaborados pelos grandes geradores e deverão estabelecer os procedimentos para manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. As etapas contempladas pelo PGRCC de acordo com a Resolução nº 307 são: primeira dela, caracterização. Nessa etapa, o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos. 2. Triagem. Deverá ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitando as classes do resíduo. 3. Acondicionamento. O gerador deve garantir um confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível as condições de reutilização e de reciclagem. 4. Transporte. Deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores, de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos. 5. Destinação. Deverá ser prevista de acordo com a classificação de cada resíduo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tenha o seguinte conteúdo mínimo: descrição do empreendimento ou atividade, diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados. Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do CNVS e do SUASA, se houver o Plano Municipal de Gestão integrado aos resíduos sólidos. Identificação das resoluções consorciadas ou compartilhado com outros geradores. Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes. Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e à reutilização e reciclagem. Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos. Periodicidade de sua revisão, observando, se couber, o prazo de vigência de respectiva licença de operação ao cargo dos órgãos do CISNAMA. A Resolução nº 307 do CONAMA também dispõe sobre alguns planos. Segundo a norma, o plano deve conter o cadastramento de áreas públicas ou privadas,
aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes. O estabelecimento de processo de licenciamento para as áreas de beneficiamento e reservação de resíduos e disposição final de rejeitos. A proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas. O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados do ciclo produtivo. A definição de critérios para o cadastramento e transportadores, as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos, as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar sua segregação. Nos próximos slides estará ilustrado um modelo de um PGR-CC. Os geradores de resíduo vão desde as obras de pequeno porte, como a reforma, e até as obras de grande porte, como a construção desse estágio que a gente está vendo na imagem abaixo. No decorrer da construção de uma obra, uma matéria-prima passa por diversos estágios até que chegue naquele produto final que vai ser usado na obra. Então, do início até o final, essa matéria-prima, esse material pode ser moldado por diversas vezes até que fique apto a ser utilizado dentro da obra, como, por exemplo, tijolos, cerâmicas, madeiras, metais, todos esses metais, principalmente a cerâmica, que para ser usada ela precisa ser, alguns pedaços precisam ser cortados para serem instalados na área que ela vai ser colocada. Dentro da construção civil, a gente tem alguns tipos de demolição, que a demolição é um dos principais modos, principais geradores de resíduos da construção civil. Então, a gente tem a construção mecânica, a gente tem a construção através do uso de explosivos e a demolição manual, como já foi citado pela Deisa. A gente tem as imagens aqui, dessas madeiras, que são um tipo de resíduo que pode ser reciclado. Aqui nós temos a imagem de paredes que foram quebradas para ser instalados esses canos para poder passar a fiação e outros canos para hidráulica, que aí vai gerar resíduo. E aí nós temos o resultado fruto de demolição de paredes e de pequenas demolições, que a gente vê alguns pedaços de parede que aí podem ser reaproveitados conforme as normas. De uns anos para cá, as necessidades no ramo das construções civis vêm aumentando cada vez mais e o ramo vem disparando no mercado. E tudo isso vem gerando cada vez mais resíduos que muitas vezes são que, quando descartados de forma inapropriada, podem gerar grandes impactos ambientais. Olhando para o lado do nosso país, por exemplo, é preciso lembrar que os municípios, as prefeituras não conseguem gerenciar 100% dos resíduos e também faltam iniciativas para dar um jeito nesses resíduos ou descartar de forma apropriada ou para poder reutilizar, por exemplo, usar os resíduos para fazer outras coisas. Alguns estudos mostram que na cidade de Curitiba, a construção civil é responsável por 48% do total dos resíduos sólidos que são produzidos, e cerca de 3 mil metros quadrados são só de RCC, e são gerados diariamente. E desse total, é muito difícil que as prefeituras consigam gerenciar todo o resíduo que é produzido, por conta desses produtores clandestinos que descartam de forma indevida sem o devido conhecimento da prefeitura. E todo esse resíduo gera impactos negativos no ambiente, quando mal destinado, nos conhecidos botaforas, que são como se fossem os lixões de RCC, Aí nós vamos ver algumas imagens ali abaixo que vão mostrar alguns desses botaforas. E a destinação irregular como um todo gera diversos problemas ambientais, como a contaminação dos mananciais, podem afetar a drenagem superficial do solo, o assoreamento dos rios quando é descartado próximos a eles,
e dentre outros efeitos que geram diversos impactos negativos no meio ambiente. Aí nós temos uma imagem aí de um enorme bota-fora, né, que é como se fosse um lixão de entulhos, que, né, os RCC são conhecidos aí classicamente como entulhos. E aí nós temos outra imagem aí, é, uma paisagem horrível, né, como nós podemos perceber aí. Nós podemos perceber o descarte que foi feito próximo a um córrego, né, que está em pequena quantidade, mas nós temos outros casos, né, que eu tenho certeza que alguém já viu, de descartes próximos aos córregos feitos em grandes quantidades. A construção civil é o maior consumidor de recursos naturais, e esses recursos variam de acordo com cada região, porém, eles acabarão algum dia. Além de que os recursos provenientes das perdas ocorridas tanto durante o processo de construção quanto durante o processo da demolição são responsáveis por aumentar ainda mais o impacto ambiental. Porque agora, além de retirar os recursos, também vai estar depositando esse lixo na natureza. E por isso é importante a reutilização e a reciclagem desses resíduos. Alguns tipos de perdas são a perda por superprodução, que é quando o material é produzido em excesso, perda por manutenção de estoque, que é quando os materiais depositados não recebem os cuidados necessários, perdas por transporte, que está relacionado à movimentação dos materiais, perda no movimento, que está relacionado aos movimentos desnecessários que os trabalhadores fazem durante a construção, perda por espera, que está relacionado aos períodos de tempo em que os trabalhadores e o próprio equipamento estão sem uso produtivo, a perda por fabricação de produtos defeituosos, a perda no processamento em si, que está relacionada à qualidade mesmo do produto, as perdas por substituição e algumas outras perdas. Como foi dito anteriormente, o RCC, que são os materiais utilizados em obras que geralmente são descartados, eles podem ser utilizados, porém muitas vezes eles não são. E conhecendo os princípios dos 3 R's, podemos evitar que isso ocorra, ou melhor, que não ocorra, ou pelo menos diminuir. Eles são reduzir, que significa diminuir o consumo e optar por materiais de melhor qualidade, reutilizar, que é usar novamente, e reciclar, que é utilizar para outros fins. As vantagens da reciclagem são a preservação dos recursos naturais, prolongando assim a vida útil das reservas naturais e reduzindo o impacto ambiental, a redução da necessidade de áreas de aterro devido à diminuição no volume dos resíduos a serem depositados, a redução no gasto de energia, seja pela produção de um novo bem, seja para o transporte para o aterro, a geração de novos empregos com o surgimento das empresas de reciclagem, a redução da poluição emitida com a fabricação de novos produtos e o aumento da durabilidade da construção em determinadas situações. Porém, no Brasil, a reciclagem desses resíduos ainda é bem baixa, mas tem grande potencial para crescimento. E algumas das barreiras da reciclagem são a concepção errônea de que os produtos confeccionados com a utilização de resíduos possuem uma qualidade inferior aos confeccionados de matéria-prima virgem, a sensação de risco de baixo desempenho com relação ao uso dessas novas tecnologias, o custo baixo dos agregados naturais e a falta de cultura. Diante disso, é possível concluir que, como a construção civil é um dos principais responsáveis por grande quantidade da produção desses resíduos, prejudicando a natureza e a própria saúde da sociedade, é importante que ela seja também uma das pioneiras na reutilização e reciclagem deles, desmistificando concepções e diminuindo o uso de materiais naturais, aumentando assim o reaproveitamento dos resíduos da construção.